Olá, sejam bem-vindos ao programa Bahia da Gente. Era madrugada do dia 2 de julho e o ano era 1823. A cidade de São Salvador amanheceu quase deserta. O exército português finalmente havia deixado em definitivo a província da nossa tão amada Bahia. Muitos disseram que o dia nasceu bonito, sem as conhecidas chuvas daquele mês. O sol brilhou. Vamos bater um papo e falar sobre a vitória dos brasileiros na Guerra Travada na Bahia por mais de 17 meses, com o arquiteto e historiador Francisco Sena, nascido em Salvador e filho primogênito do Dr. Renato de Moraes Sena e Almíria D'Araújo Sena. Chico Sena é graduado em Arquitetura e Urbanismo. Foi presidente da Fundação Gregório de Matos e membro titular da Academia de Letras da Bahia, onde ocupa a cadeira de número 24. E também é coordenador do Cortejo 2 de Julho e pesquisador apaixonado pela história da Bahia. O senhor tem uma paixão pela Bahia, né? Eu acho que é a paixão que move a gente. Eu sempre tive paixão pela história e pela Bahia em particular. E a nossa cidade do Salvador e, além disso, o Recôncavo Baiano. Porque apesar de soteropolitano, nasci aqui, eu tenho raízes cachoeiranas também. Ah, é? E sou cidadão cachoeirano por título dado pela Câmara Municipal, né? Então esse recôncavo tão bravamente se uniu a Salvador para a conquista da independência, eu acho que tudo faz parte de um grande conjunto e a gente não pode tratar uma coisa independente da outra. Agora, a gente tem que falar um pouquinho do senhor. Como é que surgiu esse seu interesse? Porque veio de arquitetura, né, e urbanismo e de repente foi enveredando pelas histórias da Bahia, do Brasil. Eu sempre fui fascinado pela cidade e por gente. Sim. E Salvador em particular, realmente sou apaixonado por Salvador. E o meu interesse pela arquitetura veio de berço, na verdade. Eu acho que na primeira infância eu já queria ser arquiteto. Mas fui descobrindo com o tempo a história, porque a história a gente vai realmente com o tempo se envolvendo com ela, aprendendo, e cada descoberta nossa induz a novas perspectivas de pesquisa e de descoberta, né? E aconteceu que na minha vida muita coisa sucedeu sem planejamento. Eu me tornei professor da Universidade Federal da Bahia, fiz concurso para História da Arquitetura. Imagina. E a partir daí me tornei um historiador, de fato, né? E passei a ocupar cargos também interessantes nessa área, como presidência da Fundação Gregório de Matos, que é a Fundação Cultural da cidade e que organiza, junto com o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o Cortejo 2 de Julho. E foi nesse momento específico que eu me aprofundei mais sobre a história do 2 de Julho. Agora, quem não sabe, o Instituto Geográfico ali tem muita coisa, né, aberta para quem for curiosos e aprender, né? É a Casa da Bahia, guarda né? nossa memória e os nossos grandes símbolos do 2 de Julho são zelados, na verdade, estão sob a responsabilidade do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Inclusive o caboclo e cabocla, né, que desfilam no cortejo. O Instituto é uma casa aberta à comunidade, tem uma biblioteca, tem um arquivo fabuloso. Muito. E para qualquer pesquisador é a grande fonte, né, principalmente em se tratando de história da Bahia. A gente falando da história da Bahia, a gente vai voltar um pouquinho. Eu tenho curiosidade, a vinda, por exemplo, da família real, eu até fiz a perguntinha aqui, da família real para o país, ainda na época da colônia, Portugal, né? Foi século XIX, salvo engano, né? Foi um processo, agilizou o processo de independência, teve uma interferência aí? Olha, na verdade, o processo começa com a era napoleônica, né? Na Europa, as invasões e em consequência, a fuga da família real para o Brasil. Coincidentemente, houve a destituição do rei de Espanha, né, que era pai de Dona Carlota Joaquina, com a assunção do irmão dela ao poder lá, e o enfraquecimento da Península Ibérica e o fortalecimento das colônias hispânicas. E nesse processo, da primeira década até a terceira década do século XIX, todas as nações da América espanhola e portuguesa se tornaram independentes. E o Brasil foi uma delas num conjunto. Então, não é um fato isolado, é um fato em consequência de todo um processo histórico. Agora, a vinda da família real para o Brasil foi determinante, porque Dom João VI, com a corte portuguesa, trataram o Brasil, elevaram o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E com essa união do reino, na verdade, o Brasil se tornou a sede da coroa. Então, quem se torna sede de uma coroa tão importante, de um império como foi o português, é muito difícil retroceder, né? E quando Dom João volta a Portugal por razões políticas, por questão da Constituinte do Porto e tudo mais, o Brasil, então, decide por sua autonomia política. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas foi todo um processo, inclusive, que não foi só capitaneado pela coroa portuguesa,
mas também pela nossa imperatriz, filha do rei da Áustria, Sim, sim. Francisco I da Áustria. Então, nós tivemos uma independência, na verdade, muito articulada no cenário internacional, inclusive. Então, a Bahia, a gente podia dizer, professor, desculpe, a Bahia foi um estado simbólico, né? Totalmente simbólico. Eu ainda botei ali, por se tratar de um estado com importância política. Já tinha, né, uma importância política. Samir. O Brasil foi muito importante, mas não foi o único a lutar pela independência. Porque das 15 províncias naquele tempo, Portugal destituiu seus governadores e enviou para cá governadores de armas, ou seja, generais portugueses para dominar o povo brasileiro nas diversas províncias que eram relativamente autônomas, e uma delas era a Bahia. Ah, tá. Então, na verdade, 11 províncias brasileiras tiveram a presença portuguesa de armas controlando. Então, veio a importância territorial, inclusive, e econômica. Né? E econômica. Agora, a Bahia era das províncias mais importantes, primeiro, por ter sido capital do Brasil, Salvador. Segundo, por uma economia pujante, com lideranças políticas muito importantes. Né? Se a Bahia não se tornasse independente, ela quebraria a união territorial entre Sudeste, Nordeste e Norte do país. Entendi. Né? Então, as lutas duraram aqui um pouco mais de 17 meses. Com a chegada do general Madeira de Mello para Salvador, se deu no dia 19 de janeiro de 1822. Certo. Portanto, antes do 7 de setembro. No dia seguinte, 20 de janeiro, as tropas portuguesas já invadiram o convento da Lapa. E houve a morte de Sora Joana Angélica. Isso, né, todo mundo lembra, né, gente? Que Joana Angélica ficou naquela porta, né? E ela é um grande simbolismo, né? Porque ela foi uma Marte, né? Um Marte, Sim. na verdade, porque ela deu sua vida, ela não deu sua vida pela independência, ela deu sua vida para proteger as noviças do seu convento, que eles imaginavam estarem guardando os soldados brasileiros lá, e não estavam de fato. E o que é que aconteceu? As lideranças locais se refugiaram no Recôncavo Baiano, e a partir da grande metrópole do Recôncavo, que era Cachoeira, que era a cidade mais importante, mais rica, e se uniram esforços para criar um governo provisório. E esse governo provisório, que era o governo paralelo, foi quem coordenou todo o processo de reunião de tropas e de outras lideranças para conquistar a independência da Bahia. Então, a gente vê aí uma participação, não só, toda a participação popular, né? Teve um movimento... Popular de todas, eu diria assim, de todas as comunidades do entorno da Bahia de Todos Santos, né? De todos os municípios da Bahia de Todos Santos. Então, nós temos a presença de São Francisco do Conde, Santa Amaro, Cachoeira, nós temos Taparica, sim, né? Nós temos o litoral norte, inclusive a região da Praia do Forte. Né? E com isso, eu diria que não foi tanto Salvador que lutou pela independência, mas o Recôncavo Baiano que lutou pela independência, com Salvador dominada pelos portugueses. Então, a importância dessa separação política, primeiro, foi essa uma das maiores, assim, o gatilho principal, é uma separação política, não apenas econômica, territorial, de exploração, vamos dizer assim? O grande gatilho, na verdade, foi o problema de Dom Pedro I ter decidido ficar no Brasil. Então, Mas também, né, professor? Pois é. Ia trocar o Brasil, quem não ficaria, terras baianas. Quem não ficaria? Mas você veja que esse fico de Dom Pedro no Brasil gerou a necessidade da coroa portuguesa enfraquecer a centralidade do poder português, aqui, o poder de Dom Pedro. E aí o que é que ele faz? Ele deixa ele dominando somente a região de Rio e São Paulo. E passa a ter governos militares portugueses nas demais províncias. Então, houve toda uma articulação regional, de localidades específicas, e com o apoio do governo central, ou seja, do Império do Brasil, para que o Brasil se tornasse independente. E a unidade territorial brasileira se deve muito a Dom Pedro I, porque após todos esses conflitos, todas essas guerras, especialmente o 2 de julho nosso, que foi o final dessa batalha, Dom Pedro fez uma viagem por todas as províncias para poder unir o Brasil territorialmente e politicamente. Ainda se conta no ensino médio aquela velha história, independência ou morte. E aí, professor, me conte. Olha, a nossa história ela é contada de uma forma muito primária, eu diria até muito ingênua, e até propositadamente ingênua, né? Nós não refletimos de fato. Nós estamos vivendo um momento muito rico, eu diria assim, na nossa civilização, que é de revisão histórica, de releitura da história, né? E de busca de novos documentos, né? De pesquisas sérias, livros sendo publicados, enfim, para que nós saibamos de fato o que aconteceu.
por que todo esse movimento aconteceu. E eu acho que o bicentenário da independência da Bahia, que vai ser celebrado este ano, é um momento histórico importante para definir uma forma correta de se apresentar a história, sim, né? Sim. E que isso parta, inclusive, das escolas públicas, das escolas particulares, dos jovens, dos muito jovens, até os universitários, de modo geral. O senhor acha que cabe também a um trabalho em conjunto, vamos dizer assim, para fazer essa releitura, para se trazer para as escolas, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ter uma literatura específica para cada grau de ensino. Você não pode colocar no nível primário um livro para que o universitário lê, de reflexão mais no grau superior. Então, nós precisamos, de fato, construir toda uma bibliografia sobre o 2 de julho, desde cartilhas muito interessantes, lúdicas sobre o 2 de julho, peças teatrais, inclusive, que é muito importante, né? E até chegarmos de fato, a uma pesquisa muito séria, com fundamentação bibliográfica, com documentos em sua fonte primais, né? Da sua fonte mais importante. Bem, agora, o 2 de julho, na verdade, ele é um episódio que ele não pode ser considerado isoladamente. Ele é muito importante, mas dentro de um contexto nacional e regional nordestino, inclusive. É um acontecimento, é um acontecimento, né? é um acontecimento, é fundamental, com participação de lideranças locais, com participação de apoio do Império Central, que contrata o general Pedro Labatut, que contrata o almirante Lord Cochrane, que envia tropas para a Bahia, que envia armamentos para a Bahia, que coordena e une grupos nessa luta toda, e que cria frentes de batalha, tanto em terra quanto em mar. Então, tinha a defesa interna da Baía de Todos Santos, a defesa do Atlântico. Né? Toda a defesa do Brasil e a estrutura mesmo, desde o descobrimento, que é diferente, levando isso para quem nos assiste, o descobrimento da fundação de Salvador, que foi a necessidade, inclusive, dos fortes, né? Como Salvador era uma terra almejada, né? Era, assim, fonte de desejo de muitos, né? Salvador nasceu como fortaleza. Antes de ser cidade, ela foi fortaleza de São Salvador, da Bahia. Ela só se torna cidade 2 anos após a fundação, quando o Papa Leão III promulga a bula criando o Bispado de São Salvador da Bahia e eleva a povoação à dignidade de cidade, em 25 de fevereiro de 1551. Aí ela, de fato, é cidade. Mas nós tivemos um grande professor de uma geração acima da nossa, que foi Cid Teixeira. Cid Teixeira, Cid Teixeira, a gente tem que lembrar sempre do nome dele aqui, que foi quem eu diria assim, trouxe para a população, para um número maior de pessoas, inclusive na mídia, né, no rádio e tudo mais, o conhecimento da nossa história de uma forma muito lúdica, mas muito verdadeira também. Gente, infelizmente, a gente está terminando o nosso primeiro bloco, dá vontade de continuar aqui, né? Mas já a gente volta, a gente vai falar mais sobre agora o bicentenário e o cortejo 2 de julho. Maravilha, viu? Fica aí, já a gente volta. A gente está de volta aqui ao segundo bloco do Bahia da Gente com o professor Francisco Sena, mas ele gosta que chama muito de Chico, né? Chico Sena, maravilhoso. A gente vai saber bastante agora sobre o cortejo 2 de julho. Essa data é tão amada, né, professor, pelos baianos, o 2 de julho. Eu acho a festa popular mais bonita da Bahia e mais importante também. E é de grande participação popular, porque é aquela festa que a gente louva um fato histórico, mas com leveza, com alegria, com brincadeira e, ao mesmo tempo, também com reverência. Né? Onde a gente reivindica muitas coisas no 2 de julho, porque como o 2 de julho simboliza a nossa independência, então a população aproveita o momento para conquistar novos direitos, o que é muito interessante, né? E é recheado de protesto, tem muita coisa, acontece de tudo no 2 de julho, né? E de uma forma muito bonita. Pacífica, né, professor? Olha, eu coordenei esse processo com a equipe, na verdade, esse cortejo, durante 8 anos, na época do prefeito Antônio Embaçaí, que eu presidia a Fundação Gregório Matos. Você organiza em parte, mas você não organiza o todo. O 7 de setembro, na verdade, é uma comemoração oficial do Estado brasileiro, mas é militar. Então, tem cordão de isolamento, tem desfile de tropas, é tudo regimentado e tal. O 2 de julho é livre. Você tem uma certa coordenação de quem vai na frente, de quem vai atrás,
mas sem nenhum cordão de isolamento, né? E as pessoas vão e voltam, e pessoas de todas as idades, crianças, Meu Deus, idosos. E é lindo, né, professor? Pessoas fantasiadas, caracterizadas dos vultos caboclo, da história, do exato. caboclo, da cabocla, de Maria Quitéria, de Joana Angélica. Sim. Né? É muito interessante. Maria Filipa, que é outra heroína importante do Recôncavo Baiano, Itaparica. E nós temos muitos monumentos ao longo desse cortejo, que a gente não se dá conta da riqueza que é uma leitura histórica dos locais e dos monumentos, desde Pirajá, Sim. com a erma do general Labatu, onde ele está sepultado, os restos mortais estão lá, onde se deu a Batalha de Pirajá. Nós temos na Lapinha o Pavilhão 2 de Julho, que é do Instituto Geográfico Histórico, que está sendo restaurado agora pela Prefeitura, a Fundação Gregório Matos, um trabalho lindo de restauro que estão fazendo, ampliando ao fundo, inclusive com informações mais atualizadas de acesso à informática. Nós temos o busto do Pedro Labatu, do general Pedro Labatu ali. Que tem a Praça Maria Quitéria, na isso. Soledade. E eu percebo também que há um intuito de fé. As pessoas parecem que têm uma devoção, né, ao caboclo, como se fosse... Mas isso é muito interessante. É do baiano, né? Você levantou um aspecto muito interessante, porque a figura do caboclo e da cabocla são figuras que são relacionadas com o candomblé de caboclo também. E se tornaram divindades. Além de heróis da independência, são divindades do culto afro-brasileiro ou afro-baiano. Então, quando eles estão, durante os 3 dias, na Praça do Campo Grande, no Largo do Campo Grande, as pessoas vão fazer oração, fazem pedidos, levam oferendas, levam bilhetinhos com pedidos. Então, quando se recolhe os carros ali na Lapinha, se recolhe dentro deles uma imensidão de papeizinhos com os pedidos mais diversos. Eu já passei... Tem pedidos também, as pessoas fazem? Pedidos, agradecimentos. Como você faz na Igreja do Bonfim, na Alceu do Bonfim, se faz ao caboclo e a cabocla. Então, eu já passei tarde inteira, em 2 ou 3 momentos, 2 de julho, sentado num banco, somente apreciando as pessoas que se aproximavam. E era intermitente, né? As pessoas de todas as idades... Enfim. Essa participação popular, com a inclusão, né, junto com a fé, a devoção, e vem junto do momento de independência. Talvez muitos que estejam ali presentes não tenham, tem noção, mas não exatamente do contexto histórico, mas eles fazem questão de estar presente. Né? A maioria não sabe por que está, mas está. Mas está. É muito do baiano. Professor, conta aí da... Inclusive, eu queria só mostrar esse livro. Foi publicado pela Fundação Gregório Matos, quando Salvador completou 450 anos. E se chama 2 de Julho, a Festa da História. Né? Para lembrar que não é somente festa, mas é história, ou seja, a festa é história. É uma pesquisa realizada pela professora Maria Socorro Targino Martínez, professora de História da Arquitetura também da Faculdade de Arquitetura, e ela fez uma pesquisa muito grande, ela ilustrou o livro a partir do cortejo 2 de julho. Então, o cortejo geograficamente situado, do seu perímetro de circuito, de percurso, e dos seus monumentos, e da sua história, e o que cada coisa representa. E uma das coisas interessantes é a história, que nós tínhamos até conversado antes, do Largo do Pelourinho. O Pelourinho da cidade, aí, tudo ilustrado. Aqui, ó, as crianças com a bandeirola, aqui a Maria Quitéria. Então, abrindo aleatoriamente cada página, então são fotografias do percurso. São registros, né, de todo publicações em jornais da época, não é? Ele é o caboclo. É o caboclo. A gente estava falando um pouquinho antes, gente, sobre a participação do caboclo. É uma história interessante que o professor me contou. Porque antes não tinha a cabocla, não era, professor? E depois... E como foi acontecer? A solicitação do pedido e também tem a flecha, né? Que ele atingia uma serpente. Conta essa história da serpente, professor. Isso é uma figura alegórica, na verdade. Porque com a independência em 23, se constituiu uma comissão para organizar o festejo do 2 de julho. Sim. E no ano seguinte, logo, houve um cortejo que partia da Lapinha em direção à Catedral Basílica, onde celebrava o Tedel. E saía em cima do carro do caboclo, é uma antiga canhoneira portuguesa aprisionada na Guerra de Pirajá. Sim. Então, um caboclo, de fato, um homem, um ser vivo, sobre o carro, representava o povo brasileiro independente. Isso. Certo? Só que com o tempo se viu a necessidade de mandar fazer uma escultura. Então, encomendou a Manuel Inácio da Costa, que foi um dos maiores escultores sacros do Brasil. Sim, passados 2 décadas, a colônia portuguesa na Bahia sentiu-se ofendida porque o caboclo traz uma lança na mão, esmagando uma serpente que simbolizaria a tirania portuguesa, o jugo português, o domínio português.
e solicitaram que aquilo já não era mais próprio para aquele tempo, já haviam laços de amizade, já tinha passado a luta, Sim. e que podia substituir a figura do caboclo por uma cabocla, no caso a Catarina Paraguaçu. Sim. Então a comissão disse, vamos atender em parte o pedido, vamos mandar confeccionar a cabocla, de fato, mas o caboclo continua saindo. Então, em 1846, Domingos Pereira Baião, um outro artista, plástico escultor, fez a cabocla e os dois passaram. A cabocla traz na mão o estandarte da Bahia. Sim. E o caboclo o estandarte do Brasil. E continua, né? E continua com os flecha, dois. E o mais interessante é que no Largo do Pelourinho, que tinha o Pelourinho ali ao centro, o Pelourinho era a coluna de pedra, símbolo da governança portuguesa. Então a comissão pede à Câmara Municipal a retirada do Pelourinho daquele largo, Sim. porque não era justo que o desfile, o cortejo do 2 de julho, pela nossa independência, cruzasse um monumento que ainda simbolizava a colonização portuguesa. E a Câmara, então, retirou em definitivo da cidade. O simbolismo. O simbolismo. Exatamente. Então, isso se deve também ao cortejo do 2 de julho. O senhor agora falou assim do cortejo, 2 de julho, por exemplo. Como, além dessa participação popular, algum tempo começou a se colocar em evidência também, inclusive na história, a participação feminina, que muitas vezes era assim, pincelada, mas não era tão citada. E a Maria Quitéria, por exemplo, salvo engano, me conserte, além da cabocla, agora tem pessoas que também levam a imagem da Maria Quitéria, Antonieta, né, de Joana Angélica, entre outras, que vai fazendo parte do cortejo. Olha, né? A figura feminina sempre foi destacada no 2 de julho. É que nós estamos vendo um momento muito especial do Women's Power, né, o poder Sim. da mulher. Então, agora está tendo mais relevância se destacar o poder feminino. Mas Maria Quitéria, Joana Angélica, a Maria Filipa, sempre foram heroínas de fato, né? Sim. E Maria Quitéria sempre foi muito reverenciada. Ela está no pavilhão nacional dos grandes heróis nacionais, inclusive. Sim. Ela foi uma mulher que ingressou no batalhão Periquito, na região de Cachoeira. Né? Cachoeira era um grande município, muito maior extensão territorial do que é hoje. E para se alistar no exército, ela adotou o nome do seu cunhado. E ela vestia um kilt. O kilt é a vestimenta escocesa do soldado. Sim. Então, ela não foi de saia, ela foi de kilt, que é masculino, mas ao mesmo tempo é um saiote, né? Sim. E ela lutou bravamente como os homens. Agora, apesar dela ter sido muito, digamos assim, uma heroína de luta, ela era muito feminina, porque há relatos históricos. Depois ela casou, teve filhos. Então, Maria Grant foi uma viajante inglesa que passou pelo Brasil, escreveu muito sobre o Brasil e pela Bahia, conheceu pessoalmente Maria Quitéria. Então, fala da feminilidade dela, da educação dela em se portar à mesa, em sociedade e tudo mais. Olha, então, interessante. muito interessante Muito. isso. Porque foi uma mulher que não perdeu a sua feminilidade, mas, ao mesmo tempo, se dedicou a um ideal pela independência da Bahia. E esse bicentenário, que é uma data que está sendo realmente aguardada, porque eu, como repórter também, venho fazendo várias entrevistas com historiadores, pesquisadores aqui da casa também, e aguardando, políticos também, ansiosos por este ano. Olha, eu acho que o bicentenário devia ter sido planejado com muita antecedência e não foi. Eu tenho um pouco de receio que ele fique muito apagado na história da comemoração do 2 de julho. Alguma coisa vai acontecer, porque sempre acontece. Sim. Mas poderia acontecer muito mais, com muito mais potência, com muito mais força e com muito mais resultado até em relação a essa data, em relação ao fato histórico. Não deixa de ter celebração, parece que as Forças Armadas até vão participar também. Se não me engano, a Esquadrilha da Fumaça vai sobrevoar a cidade durante o cortejo, alguns episódios assim. Vai ter lançamentos de livros, restauração de alguns monumentos, mas eu não vejo nada de peso, de fato, que pudesse ser transformador. No centenário, o primeiro centenário, a Irmandade do Bonfim foi convidada para levar a imagem de Nosso Senhor do Bonfim ao cortejo. Olha que ótimo. E foi a única vez que a imagem verdadeira que fica no altar desceu do altar e participou do cortejo 2 de julho. E a Irmandade mandou confeccionar um hino para esse cortejo. Glória a ti, neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos. Nossa. Então, o hino ao Senhor do Bonfim é o hino do centenário do 2 de julho, evocando a participação religiosa de fé na devoção ao Senhor do Bonfim.
Que maravilha. Eu acho que o bicentenário merece, não desmerecendo outros hinos, nós temos o hino ao 2 de julho oficial, Sim, que é o hino da lindo. Bahia, temos o hino Bonfim, mas quem sabe um novo hino também do bicentenário, que não foi pensado nada disso. Num momento como esse, você tem episódios muito importantes que são consagrados em celebrações, que são medalhas oficiais, Sim. selo oficial, quer dizer, tudo isso faz parte de um conjunto, publicações oficiais, até mesmo um congresso sobre a história da Bahia. Um fórum, né, Um professor? fórum. Né, É importantíssimo ter um congresso. No Brasil todo, né? Envolvendo o Brasil, historiadores do Brasil e de fora. Exatamente. Até. Porque tem muita gente lá no exterior que estuda o Brasil. Então, não foi pensado nisso como um grande projeto, não é isso? Em relação ao 2 de julho. E até mesmo essa coisa da divulgação para a população em geral, para as escolas, né? A Não só no confecção Estado, mas, né, como o senhor falou, no Brasil, né? O Brasil desconhece o 2 de julho. Não é? Eu lidei muito com pessoas de outros estados, de outros países que vieram para cá. É assim que vocês contam a independência do Brasil, como se a gente estivesse inventando ou regionalizando. Né? Na verdade, é um episódio nacional. Exatamente. E relevante, não é? E nosso, né? E nosso, Baiana, não, a gente tem nosso, um orgulho, né, e professor? E nosso e de todos nós, de todas as classes sociais, de todas as etnias, é do povo como um todo, um conjunto. Que lindo. Ó, eu sou suspeita, né? Quem me conhece sabe que eu adoro a história do Brasil. Já fiz programa só sobre a história de Salvador. Sou apaixonada. Eu fico emocionada, porque realmente eu sou apaixonada. A gente está finalizando aqui o programa. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa da representatividade, então, da história da independência do Brasil, na Bahia, para o senhor. Que a gente tire isso como uma grande lição. Uma lição da nossa soberania, da nossa independência, das nossas conquistas. Saber que unidos somos fortes, não é? Porque isso foi a união do povo, a união de todos. Não só a liderança não seria nada se não contasse com a população. Então, todos estavam envolvidos numa grande causa. Era a causa da nossa liberdade, da nossa autonomia, da nossa independência. A independência da Bahia é um episódio muito bonito. Houve sangue derramado, mas sangue derramado por uma justa causa, uma causa importante. Todos que derramaram o seu sangue ali estavam conscientes de que estavam fazendo um papel importante para fazer tudo isso acontecer. Né? E não, eu acho o seguinte, se você não está interessado na história, pelo menos participe do cortejo, que envolve, que é muito bonito, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas celebram, onde festejam. Vai criança, né? idoso, todo mundo. É muito bonito. É muito, eu sou apaixonada. E se não for pelo espírito histórico, vá pelo espírito religioso exatamente. também, louvar o caboclo e a cabocla. Professor, eu queria te agradecer muito, mas para terminar, tem uma frase sua que a gente estava conversando aqui sobre uma coisa da trilogia que a gente dá a bandeira do Brasil: ordem, progresso e... Amor. Amor. E amor. Faltou amor, está faltando amor. Então precisamos incluir isso no nosso pavilhão. Não está faltando, né? A gente sempre traz amor para o nosso programa. Obrigada, professor. Está faltando amor na bandeira. Ah, com certeza. Obrigada, professor, pela sua presença aqui. Que prazer, muito obrigado pelo convite. E vamos todos celebrar, festejar o 2 de julho na Bahia, o seu bicentenário. É isso aí, o Vai da Gente fica por aqui.